Somos o Laílson e a Andréia, né? Pais da Luana, da Jéssica e da Júlia. A Júlia já não se encontra mais conosco, está na glória de Deus. A Jéssica está lá em cima no Discípulos, a Luana também está lá para cima no Ministério de Crianças. Nós estamos aqui, graças a Deus, à espera do quarto filho, né? Vamos ver se Deus concede a graça ainda para nós. E hoje nós vamos falar justo isso, sobre família. Sobre família. E o esforço que Satanás tem feito para destruir as nossas famílias. Porque se eu e você achamos que Satanás não quer destruir as nossas famílias, nós estamos muito enganados. E Satanás não tem dó de ninguém. Ele não tem dó de mim, ele não tem dó de você, ele não tem dó dos nossos filhos. Ele não tem dó dos nossos filhos já adultos, ele não tem dó dos nossos filhos ainda no ventre, os que já nasceram, os que ainda mamam. E ele quer destruir. Porque vocês já ouviram falar em Satanás, mas vocês já ouviram falar na família dele? Já ouviram? Já ouviram até falar na legião do mal, nos anjos do mal que o acompanham, não é assim? Nos demônios. Não já ouviram falar? E na família de Satanás, quem já ouviu? E é justo por isso, porque ele não tem uma família. Então, por ele não ter uma família, ele vem contra a minha família. Ele vai contra a sua família. Para quê? Para a sua família prosperar? Para a sua família ser uma família santa? Ele vem para destruir. Para destruir. Por isso que nós que vivemos enquanto família, que queríamos manter essa instituição de sermos família, devemos lutar pelas nossas famílias, clamar pelas nossas famílias. Talvez você aí no seu banco fala assim: Andréia, mas Deus sabe do desejo do nosso coração. Sabe mesmo. Ele sabe, Ele nos conhece. Mas Deus também nos deu boca, nos deu inteligência, nos deu discernimento, nos deu ensinamento de como rezar, de como orar, de como clamar. A cada quinta-feira vamos vindo aprendendo sobre esse clamor, sobre essa súplica, sobre esse louvor, sobre a oração. Também nos nossos grupinhos de partilha ou nos ministérios, aqueles que são servos. Resumo de tudo é lutar pela salvação das famílias. Então eu quero te convidar. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que saiu lá da sua casa. Nem sei onde você mora. Às vezes você mora numa casa muito chique, muito elegante, igual a da Cíntia. Às vezes você mora numa casinha mais simples, igual a minha. A sua não é muito chique. Não, é nada. Então, ou uma casa mais elegante que a da Cíntia, mais chique. Às vezes você vem, não sei nem que jeito sua casa, você mora no barraquinho. Às vezes lá na sua casa está caindo até umas goteiras, não sei que jeito que é. O homem não gosta muito de arrumar goteira na casa das esposas. É uma misericórdia que esses homens, né? Só arruma goteira. Oi, graças a Deus, nós não moramos no meu apartamento, né, meu bem? Ai, você é um homem santo, lá em casa não tem goteira, olha. Então, não sei como é a sua casa, muito menos como saiu o seu coração lá da sua casa. Se eu não sei como é a sua casa, imagina o seu coração. A sua vida, as situações, as dificuldades pelas quais você tem passado. Eu não sei onde Satanás, por onde ele quer destruir a sua família. Talvez nem você mesmo saiba. Mas eu sei que para você ter saído lá da sua casa, mesmo os que moram aqui pertinho, outros que moram lá para as bimbocas fora, vieram para cá para lutar pelas suas famílias. Estou certo ou estou errada? Então vamos levantar, quero convidar vocês, para vocês levantarem agora. E nós levantarmos não só o nosso corpo, mas também com a nossa boca levantarmos um clamor a Deus. Clamando pela salvação das nossas famílias.
clamando mesmo toda a proteção de Deus. O diabo, Satanás, tem poder, mas ninguém é mais poderoso do que Deus. Ninguém, nada, nem ninguém é mais poderoso do que Deus. Nós podemos tudo nesse Deus que nos fortalece. Então que nós levantemos o nosso clamor, do seu jeitinho. Suplica pelas necessidades agora da sua família, falando com o próprio Deus. Senhor meu Deus, eu te clamo pela salvação das nossas famílias. Olhe por nós, amado Deus. Vem trabalhar nas nossas misérias, nos lugares onde nós estamos dando brechas, para que a nossa família não seja destruída. Queremos, desejamos a salvação das nossas famílias. Nós saímos da nossa casa com o desejo nesta noite, buscando essa salvação para os nossos filhos, para o nosso casamento, para as nossas vidas. Te clamamos, acreditando que não há nada que possa nos vencer, nenhum mal, nenhuma insídia de Satanás, porque tudo podemos no nome de Jesus, naquele que nos fortalece. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Olhando para a cruz, cante esse refrão com fé. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Podem ser sentando, olhando para Jesus ali na cruz. Ali é só uma representação. Jesus não está ali naquela cruz. Ele passou pela cruz. Hoje ele está na vitória. Ele está um pouquinho mais abaixo ali daquela cruz. Ele vive e reina no sacrário. Ele vive e reina dentro de nós. Jesus na cruz veio mostrar para nós que a salvação é possível. A salvação é possível. E fala assim: a salvação é para mim e para minha família. Está meio fraquinho, né? A salvação é para quem? Oh, bênção, hein? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de como Satanás quer destruir as nossas famílias. Ele assim, porque ele ataca de muitas formas. Ele nos ataca criando uma situação de opressão em nós, de divisão entre o casal, divisão entre os pais e os filhos, divisão entre o pai e a filha, divisão entre o pai e o filho. Ele cria divisão entre nós. Desenvolve em nós, muitas vezes, um espírito de rebeldia.
gera nos meios das famílias o divórcio, a embriaguez. Essas são algumas formas que ele encontra para atacar as nossas famílias. Mas 4 ataques específicos ele faz principalmente em cima dos nossos filhos. 4 grandes forças que atrás desses ataques de Satanás, muitas vezes, pelos meios de comunicação, pelos desenhos que nós deixamos eles assistindo lá na sala, eles de frente com a TV, muitas vezes nos joguinhos de computadores, nos joguinhos nos celulares, e também das ideologias mundanas. A de gênero tem sido a mais falada recentemente, mas ela não é a única. Existem várias outras. Existe também a ideologia do feminismo. Existe a ideologia da liberdade. Não fala que a pessoa tem que ser livre. Uma ideologia mundana de liberdade. Uma ideologia de felicidade. E a ideologia mundana de felicidade não é a ideologia de felicidade que a gente busca aqui nesse grupo de oração. Porque a ideologia que nós buscamos aqui nesse grupo de oração de felicidade não é uma felicidade para nós, é uma felicidade para o outro. Eu casar-me para fazer o Laílson feliz. E o Laílson lá no altar, no nosso sacramento, e no nosso sacramento diário, ele me fazer feliz. Lá no mundo prega isso? Para fazer o outro feliz? Não. É o contrário. Se eu não estou feliz, eu tenho que separar. Eu tenho que deixar. Então, uma ideologia de felicidade. E essas ideologias têm sido propagadas das mais diversificadas formas, inclusive nas escolas, que eu e você trabalhamos e pagamos para os nossos filhos estudarem. Muitas vezes é propagado lá. Então, essas ideologias e esses ataques em si, pelos meios de comunicação, eles geram 4 grandes forças para destruir as nossas famílias. A primeira dela é pela violência, gerando cada vez mais em nossas crianças pessoas violentas, que resolvem as coisas através da violência, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, filhos nervosos que não aceitam o não. Muitas vezes por conviverem com cenas violentas, por perceberem situações de violência, muitas vezes naquele desenho que você acha que ele está lá assistindo, que é muito tranquilo, ou que os nossos filhos já jovens ou adolescentes estão assistindo a séries, onde se mata muitas vezes até por nada. E isso desperta no íntimo dos nossos filhos esta violência, um ímpeto de violência. E a pessoa violenta, ela tem dificuldade em lidar com o outro. Porque ela vai perdendo, através das atitudes de violência, a amabilidade para com o outro, que é um dom concedido a nós. Outra situação e que gera uma grande força de ataque contra as nossas famílias é com relação à sexualidade dos nossos filhos. E isso está também muitas vezes relacionado a nós. Porque não só a nós
que estamos aqui, porque vivemos no mundo, nós não somos deste mundo, mas nós vivemos neste mundo. E não somos cegos e vemos a todo instante o quanto este mundo está sexualizado. Com músicas muito sexualizadas que despertam muito essa sexualidade de forma precoce. Nunca recebi tantos casos de puberdade precoce como tem agora. Estive fazendo um estudo recentemente sobre isso. E está muito relacionado à estimulação visual que as crianças têm recebido hoje. Estimulação que muitas vezes é através dessas músicas, a forma que se dança, a forma que se veste. E muitas vezes, quando nós pensamos que esse ataque, essa grande força para destruir as nossas famílias, é também assim, é só por causa dessas pessoas, às vezes essas mulheres que andam com roupas mais curtas, mais sensuais, mais justas. Mas é também na inversão nas vestimentas que nós adultos estamos tendo. Muitas vezes saímos homem e mulher vestidos igualmente. Ou às vezes em situações onde a mulher está com a camisa mais larga, mais solta, e o homem está com a blusinha justinha, peito assim no peito torando, com um brinquinho na orelha, um cabelinho meio diferente. Às vezes se encontra. Não que eu tenha preconceito com relação a nada disso, mas para vocês irem entendendo que os nossos filhos, eles vão vendo em nós a referência. Então, quando olhar para mim, que sou uma mulher, que Deus me fez mulher, tem que reconhecer em mim uma mulher. Olhar para mim e ver que aqui mora uma mulher, é uma mulher. Muitas vezes, se a gente vê um casal de costa, dependendo de como for o casal for, ele um cabelão comprido, a mulher com cabelo muito curtinho, se os dois estiverem de calça jeans e camiseta, às vezes a gente pode nem conseguir identificar. Vão mudando as características, essas insídias, essa força vai mudando as nossas características, tirando de nós essas características nas nossas vestimentas também de homem e de mulher. Não estou falando que mulher não possa cortar o cabelo, manter os cabelos mais curtos, se ela prefere, usar uma calça jeans, se ela prefere. Mas tem que ter algo que nos diferencia e que nós usamos do universo feminino, que é de mulher. E nós vemos o quê? Muitas vezes homem tirando sobrancelha, passando lápis no olho, faz depilação. Atitudes que eram antes feitas essencialmente pelas mulheres. Usando brinquinho. Como a Luana, por exemplo, nossa menina de 5 anos, convive muito aqui conosco, e não é muito comum os homens daqui usarem brincos. Quando ela vê um homem com brinco, ela fala: mãe, mas ele é homem ou é mulher? Por quê? Porque o brinco, ele usualmente é um objeto, um artifício de mulher. Né? E aí nós vamos vendo nessa sexualidade interferências mundanas que vão nos descaracterizando. Então, muitas vezes, eu e o Laios, quando, por exemplo, nós vestimos a nossa camiseta de evangelização, nem falei para vocês, né? Nós somos lá do Ministério de Pré-Adolescentes, nós usamos a mesma camiseta, calça jeans, mas tem que ter algo que me diferencia. Como mulher, ele como homem, né? Para que os nossos filhos vão percebendo essas diferenças, para quando a ideologia de gênero chegar no ouvidinho dos nossos filhos, e ela chega de um jeito ou de outro. Ele sabe diferenciar e sabe identificar o papel. Um dia até achei interessante, os nossos papéis vão invertendo tanto que hoje o menino... Achei muito interessante quando eu escutei isso, que o menino pede leite com Toddy para o pai e dinheiro para a mãe.
descaracterizando os nossos papéis de homem e de mulher. André, o que tem? A Luana pediu um leitinho com Toddy pro Laílson. O problema é, né, assim, se ele não é o provedor da minha casa, se ele está acomodado nessa situação, se isso não tira o papel dele de autoridade de pai. Tem muitas questões que devemos analisar. A outra grande força que nós vemos invadindo as famílias é a escravidão. É tão interessante, meu irmão e minha irmã, que nós vemos uma ideologia aí fora de liberdade. E eu já vivi também nessa ideologia de liberdade, porque eu falava casar, Deus que me livre lá. Eu sei que foi persistente, né, meu bem, na oração. Mas por quê? Porque eu falava, eu não, casar para quê? Eu quero ser livre. E eu nunca fui tão livre como eu fui depois que eu me casei. Porque me casei na igreja e tenho mantido meu casamento na igreja. Porque tenho encontrado a liberdade em Deus. Quando Jesus fala, se quiser me seguir, é se quiser, ele não fala, vem, me segue, é para você me seguir, é para você vir agora, ele não me escraviza. Eu tenho pego a minha cruz, eu e o Laílson temos pegado as nossas cruzes e temos seguido Jesus, mas não porque ele nos obriga, ele nos deixa livres, assim como deixa você também. Você pega a cruz e segue, se você quiser. É uma liberdade que nós temos, uma liberdade em Deus, diferente do que o mundo prega, que é uma liberdade de se poder tomar uma cerveja, de se tomar um vinho, como disse o padre hoje na homilia, mas que ela te escraviza no vício. Será que eu, que trabalho, que tenho o meu dinheiro, posso muito bem comprar uma cervejinha, não estou magoando ninguém, não é pecado ninguém, contra ninguém, mas muitas vezes vou me escravizando através de cada gole de cerveja, através de cada tacinha que eu pego sofisticadamente e levo vinho até a minha boca. Só que é uma grande força que vem camuflada e que muitas vezes eu e você não vamos percebendo o quanto vamos ficando escravizados dessas situações, perdendo a nossa liberdade. Hoje os nossos filhos estão escravizados quando você chega para sua filha e fala, eu não quero que você, minha filha, ande com fulana, porque eu não vejo que ela é uma boa companhia para você. A menina surta, desespera, quer morrer, não se sente amada pelo pai, não se sente amada pela mãe. Quer liberdade, isso é liberdade. Isso é escravidão, quer ficar presa àquela amizade. Liberdade é quando eu tenho essa liberdade em Deus, de ser amada por Deus, independente do que eu sou, independente do que eu faço. Isso é liberdade. Que eu posso ser do jeito que eu sou e que Deus me ama. Isso é liberdade. Não uma liberdade que se não me deixa conversar com a minha melhor amiga, se não me deixa ir na balada lá da faculdade, se não me deixa ir para a casa do amiguinho brincar, se não me leva para o shopping na hora que eu quero, aí eu passo a odiar meu pai e minha mãe. Uma situação que tem escravizado os nossos filhos. E muitas vezes os escravizam de uma forma que se a gente não dá a boneca que mostra na TV, ou o carrinho, ou o jogo, enfim, ele não se sente amado. Às vezes você nem tem dinheiro, nem tem condição para dar aquele jogo. Uma situação, uma grande força para destruir as nossas famílias. Outra situação é na magia e ocultismo. Gente, isso é seríssimo. Seríssimo. Outro dia eu fui assistir um desenho com a minha menina. Quando começou o desenho, eu já comecei a ficar incomodada com aquele desenho. E o tempo inteiro
no desenho começou a falar que iria fazer uma poção mágica. E nessa poção mágica fez-se um boneco. E aí que tudo que o personagem fazia com o boneco, o inimigo daquele personagem sentia. O que é isso, gente? Voodoo. Era um desenho infantil. Daqueles personagenzinhos infantis. Que muitas vezes eu e você achamos que é inocente. Os desenhos, gente, eles fazem com personagens infantis. Mas quem faz os desenhos não são infantis. São adultos. Que eu e você não sabemos como é a índole. Então, e quais as consequências da magia e ocultismo? A intranquilidade, angústia, melancolia, o sexo pervertido, depressões, blasfêmias. Interessantíssimo. O contato com a magia e o ocultismo leva a uma aversão à palavra de Deus. O estudo que eu fiz mostra que a criança, quando você vai falar da palavra de Deus, ela cria uma aversão, ela não quer ouvir, contaminada por situações de magia e ocultismo, e geram alucinações e dúvidas sobre a existência de Deus e do seu amor para com a pessoa. Imagina o quanto, através desses desenhos, filmes, músicas, que a gente acha que é inocente, quantas consequências negativas podem gerar nos nossos filhos. E uma delas que eu achei assim muito interessante, que fala sobre essas alucinações. Eu tive uma experiência o ano passado de lidar com muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes, crianças também, que fizeram, penso que a maioria de vocês ouviram falar naquela invocação do mal através das canetas. Vocês ouviram falar? Os meninos que lidaram com isso, o que começaram a ter? Pesadelos. Alucinações, viam aquelas situações. Por quê? Porque houve um envolvimento com a magia e com o ocultismo. Por isso, nós cristãos não devemos assistir também filmes de terror. Por quê? Porque é utilizado muito dos filmes de terror, situações de ocultismo e de magia, e que gera no ser humano depois essas alucinações. Teve jovem aqui em Goiânia que quebrou a sala inteira naquela invocação do mal das cadeiras. Ele saiu quebrando tudo porque achava que um demônio estava ali. Por invocar o mal através da magia e do ocultismo. E me chamou a atenção porque falou também de uma aversão à palavra de Deus. E aí eu quero que vocês peguem agora a palavra de Deus comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Tão diferente do que a palavra de Deus vai falar. Olha, por que a magia e o ocultismo vem, essa grande força através da magia e do ocultismo, vem destruir as famílias, porque geram nos nossos filhos essa aversão à palavra de Deus. Nós pais, nós temos que ensinar os nossos filhos? Sim ou não? Nós temos que repreender os nossos filhos? Nós temos que corrigir os nossos filhos? Nós temos que formar os nossos filhos na justiça? Onde a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje que nós temos que buscar? Qual que é a fonte? Na palavra. Fala aqui bem claro. Aqui, gente, não é igual aquele no popular que fala assim, será que vai ter que desenhar? Não, aqui não precisa nem desenhar, está bem claro. Toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Todas as características que eu e você, como pai e mãe, precisamos para ensinar, para levar os nossos filhos para o céu. Nós precisamos ensinar o caminho do céu para os nossos filhos. Nós precisamos repreender os nossos filhos quando eles estiverem errados. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Nós precisamos formar os nossos filhos na justiça. E é aqui, é na palavra de Deus. E onde essa situação do ocultismo e da magia gera nos filhos uma aversão à palavra de Deus. Nos estudos que eu fiz, mostra não somente a aversão à palavra, mas a tudo que é sagrado. Aos sacramentos, por isso que muitas vezes ele não quer vir para o grupo de oração. Por isso que muitas vezes ele não quer ir para a salinha. Não estou falando que é só isso, mas talvez seja uma das situações. E aí, também eu não vou falar só das situações onde ele quer destruir as nossas famílias. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós cantamos isso, essa verdade está também presente na palavra de Deus. Mas como combater essas 4 grandes forças que vêm para destruir as nossas famílias? Através da autoridade espiritual. Através da autoridade espiritual. E o que é a autoridade espiritual? A autoridade espiritual é um acesso ao poder de Deus. É o acesso ao poder de Deus. Não é que o poder de Deus vai estar em mim, mas é um poder que passa por mim, pela minha intimidade, por eu estar com Cristo, em Cristo e por Cristo. Nessas 3 instâncias, eu adquiro a autoridade espiritual. E com esta autoridade espiritual, eu utilizo para com os meus filhos a preocupação e a ocupação com os filhos. Aí você pode falar assim, irmã, mas a preocupação, Deus não agrada. Na sua palavra é bem clara que fala sobre as vãs preocupações. Mas essa preocupação é no sentido que, se nós desmembrarmos essa palavra, ocupação e o pré, o que significa? Por exemplo, hoje já não existe mais esse termo nas escolas, mas antigamente, na idade de vocês, porque eu já não peguei essa nomenclatura, claro, né? Mas que falava assim da pré-alfabetização. O que era? Antes da alfabetização. A autoridade espiritual, ela tem que nos levar a enxergar a pré-ocupação, o antes de nós estarmos ocupados com os nossos filhos. Não é esperar chegar para ver o que vai ser feito, é se ocupar antes, é ensinar antes, é falar antes, é ter uma postura cristã antes de se ocupar, para você corrigir menos, até repreender menos, mas não deixar de fazer, porque a própria palavra fala que nós devemos fazer. E da ocupação com a nossa família e com os nossos filhos. O mundo aí fora, gente, ele tem nos permitido ficar muito com as nossas famílias e com os nossos filhos. Entende? A autoridade espiritual, ela tem que despertar em nós esse olhar. Preciso estar com os meus filhos, preciso estar na minha casa, preciso cuidar da minha família. Só depois que eu chego naquela situação já de calamidade? Não, no antes. Me preparar para estar com a minha família. Homens que chegam muito cansados, irritados, nervosos, vão estar ocupados com a sua família quando saírem do trabalho, precisam dessa preocupação, precisam dessa oração, precisam de estar em Cristo, com Cristo e por Cristo, para se renovar, para chegar para o seu filho e não descontar nele.
O cheque que você não conseguiu descontar porque voltou da sua conta? As dificuldades e as frustrações que você viveu quando criança? Essas situações que desgastam e que você não se preocupa por falta dessa autoridade espiritual que o próprio Deus nos ensina, que é em Cristo, com Cristo e por Cristo. E uma situação que lá em Deuteronômio 6, versículo 7, não vai dar tempo da gente ver agora, mas que fala da importância de nós ensinarmos os mandamentos da lei de Deus para os nossos filhos. Lá fala: incultarás a seus filhos os meus mandamentos. E aí eu quero falar algo muito importante, porque os nossos filhos, eles não escutam os nossos conselhos. É assim com os seus filhos. É assim com as minhas filhas. Elas não aprendem com os nossos conselhos. Porque os nossos filhos, eles escutam aquilo que eles querem. Prova disso aqui, se eu pedir para levantar a mão, várias vai levantar. Quantas vezes você precisa mandar o menino tomar banho? Você fala: Juninho, vai tomar banho. Juninho, a mamãe já mandou tomar banho. Juninho, larga esse computador, vai tomar banho. Juninho, já falei para você tomar banho. Juninho, você não vai tomar banho, não? Juninho, se você não for tomar banho, eu vou desligar a TV. Quantas vezes você manda o Juninho tomar banho? Por quê? Porque ele não escuta os nossos conselhos. Porque os nossos filhos, eles não seguem os nossos conselhos, mas eles seguem os nossos exemplos. Se você está ensinando o seu filho pelos conselhos, pela fala, nossa, te desejo muita felicidade, porque o maior ensinamento é pelo seu exemplo. Não pode se ensinar, não pode se incultar os mandamentos da lei de Deus, se eles não foram incultados em você. Mas eu queria só falar, vou ler para vocês em Marcos rapidinho, porque isso aqui é tão importante. Em Marcos 10, de 13 a 16. Jesus abençoou as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Mas o mais importante, lembra que eu falei que se você quer educar com a sua fala, nossa, boa sorte para você, que Deus te abençoe de você educar com a sua fala. Mas aqui vem um ensinamento com a prática de Jesus. Olha como Jesus ensinou para aquelas pessoas. Em seguida, ele quem? O próprio Jesus as abraçou. Abraçou quem? Abraçou as crianças e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Olha que lindo. Jesus, ele abraça as crianças, abençoa as crianças, impondo-lhes as mãos. E aí eu quero que todos nós, eu como professora vou passar a tarefa de casa. Que você vá para casa hoje refletindo. Há quanto tempo as suas mãos não passeiam pelos seus filhos? Há quanto tempo o seu abraço não encontra o abraço dos seus filhos? Há quanto tempo a sua mão não é imposta sobre o seu filho e você o abençoa? É de tarefa de casa. Porque isso Jesus não disse. Jesus fez. Amém? Gente, eu falei sobre a situação, iniciei falando sobre
As insídias de Satanás contra as nossas famílias e especificamente contra os nossos filhos. As insídias dele e do poder e de grandes forças que ele traz para destruir a nossa família. Mas não há força maior do que a do próprio Deus. E no louvor de quem se levanta também para agradecer a Deus, até mesmo pelas dificuldades. Então vamos nos levantar agora, louvando pela vida pelas nossas famílias, louvando pelos nossos filhos, por todos os filhos, aqueles que nos obedecem, aqueles que não nos obedecem, aqueles que seguem os nossos conselhos, aqueles que seguem os nossos exemplos, aqueles que têm sido abertos à incultação dos mandamentos de Deus, aqueles que também não têm sido incultados. Vamos louvando por cada situação, por cada vivência com a nossa família, louvando por esse Deus Todo-Poderoso que nos livra de todo o mal, que nos fortalece, que nos abençoa. Jesus abraçou ali em sua palavra os pequeninos, mas Jesus nos abraça também nesta noite. E aí você, esposa e esposa, abraça um ao outro aí. Se tiver com os filhos perto, abracem também. Seguindo o exemplo de Jesus, abraça, toca a sua família e abençoa a sua família. Abençoa o seu esposo, abençoa seus filhos, com a graça toda poderosa de Jesus. Carinhosamente vai selando com o sinal da cruz, acreditando que tudo posso naquele que nos fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo